Então, pessoal, aqui estou eu, Nuno Pinto, para o meu 6º episódio da habitual rúbrica O Futebol Visto por quem não sabe. Para começar, vou falar que agora nos nossos jogos de quarta-feira temos equipas certinhas até à Páscoa. Quem ganhar mais jogos vai receber uma garrafa de whisky da equipa adversária. A minha equipa perdeu o primeiro jogo, mas porque faltava o nosso melhor jogador, João Cunha. Ele vai regressar e a partir daí vai ser só vitórias até à Páscoa. Falando assim de coisas mais sérias, eu vou começar, como é tradicional, pelo Campeonato Português. Na liderança está o Benfica que venceu em casa o Arouca por 3-0. Na primeira parte, 2 golos de Mitroglou. De relembrar ainda que nesta primeira parte o guarda-redes Ederson foi expulso com um vermelho direto. Já na etapa complementar, Carrilho fez o 3-0 e o resultado final. O Benfica tem um ponto de vantagem para o segundo classificado, que é o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto, que não dá tréguas ao Benfica, continua a perseguir o líder de forma implacável e venceu em Guimarães, nesta última jornada, por 2-0, uma deslocação muito difícil. O Porto, que tem tido muitas dificuldades a jogar fora de portas, conseguiu vencer na cidade de Berço o Vitória por 2-0. O primeiro golo foi apontado na primeira parte por intermédio de Tiquinho Soares. Marcou a sua antiga equipa, Tiquinho Soares, mas como podem ver não festejou, a ter respeito pelo seu anterior clube. Já na segunda parte e já nos minutos finais, Diogo Jota fez o 2-0 e o resultado final. O Sporting também venceu em Moreira de Cónegos a equipa do Moreirense, de Inácio. Venceu por 3-2, mas sofreu muito para conseguir esta vitória. Isto porque esteve por 2 vezes em desvantagem. Na primeira parte, Bruno César fez um autogolo. O Sporting empatou por intermédio de Alan Ruiz. Depois o Moreirense voltou a marcar, na transformação de uma grande penalidade por intermédio de Cauê. Ao intervalo, a equipa da casa vencia por 2-1, mas no segundo tempo, Bas Dost, o melhor marcador do campeonato com 16 golos, fez então o 2-2 e o 3-2 a surgir por intermédio de Adriano Silva e o Sporting a conseguir segurar essa vitória. No entanto, o Sporting continua a 9 pontos do Futebol Clube do Porto e a 10 do líder Benfica. Continua com muitas dificuldades o Sporting na luta pelo seu principal objetivo, que é ser campeão nacional, ou se calhar que era ser campeão nacional. No entanto, adiantou pontos às equipas que o perseguem, isto porque o Braga empatou uma bola no Estádio do Bessa diante do Boa Vista. O Braga marcou, os 2 golos foram apontados na primeira parte, Stojkovic fez o 1-0 para os minhotos, de grande penalidade Fábio Espinho fez o 1 igual. Como também disse, o Vitória perdeu com o Futebol Clube do Porto e também se atrasou em relação ao Sporting. O Braga é 4º, o Vitória que é 5º. O Marítimo, que joga esta noite em Vila do Conde, um jogo difícil em casa do Rio Ave, pode reduzir em 2 jornadas uma desvantagem de 7 pontos para o Vitória para apenas 1 ponto. Isto se vencer esta noite em Vila do Conde. O Marítimo tem então menos um jogo e está no 6º lugar a 4 pontos do Vitória. O Marítimo, que está então no 6º lugar, mas está em primeiro no campeonato da região autónoma da Madeira. Isto porque o Nacional está em zona de despromoção, Nacional e Tondela, nos 2 últimos lugares, nos 2 lugares que dão descida de divisão. Nacional e Tondela têm 14 pontos, estão a 4 pontos da primeira equipa acima da linha d'água, que é o Moreirense. Tempo agora para o futebol espanhol. Na Liga Espanhola, o Real Madrid continua na liderança. Venceu em casa do Osasuna por 3-1, mas o Real Madrid tem menos 2 jogos. No entanto, como disse, é na mesma líder. Em segundo lugar está o Barcelona. O Barcelona é o líder do campeonato da Catalunha, mas no campeonato espanhol está em segundo lugar. E goleou o Alavés, fora de portas, por 6-0, meia dúzia. Uma equipa do Alavés que na primeira volta haveria vencido em Camp Nou por 2-1 e é o adversário do Barcelona na final da Taça do Rei. O Barcelona venceu então esse jogo por 6-0. No terceiro lugar está o Sevilha, que venceu em casa do Las Palmas por 1-0. E em quarto lugar está o Atlético de Madrid, que venceu em casa o Celta de Vigo, mas com muitas dificuldades. Esteve por 2 vezes em desvantagem. Sofreu o 1-2 já no último quarto de hora, mas ainda foi a tempo de garantir a vitória. Venceu então esse jogo por 3-2 e é 4º classificado.
De Espanha passo para Inglaterra, onde o líder Chelsea vacilou, empatou em casa do Burnley a uma bola, no entanto conseguiu aumentar a vantagem para o segundo classificado. Isto porque o Tottenham perdeu, num grande jogo em Anfield Road, perdeu por 2-0 diante do Liverpool. O Tottenham tem agora a companhia do Arsenal no segundo posto. Ambos estão com os mesmos pontos e segue-se também com os mesmos pontos no quarto lugar a equipa do Manchester City e do Liverpool. O Arsenal, que venceu em casa o Hull City de Marco Silva por 2-0. Os grandes não param de aparecer nesta recém-chegada de Marco Silva ao comando técnico deste emblema inglês. Marco Silva até vai tendo bons resultados, apesar de ter perdido neste último fim de semana, mas ainda não conseguiu tirar a equipa do Hull City da zona de despromoção. De relembrar que esta noite o Manchester City fecha a jornada no terreno do Bournemouth. E vou falar também do jogo da equipa de José Mourinho, do Manchester United, que é sexto, e venceu em casa o Watford por 2-0. Na Bundesliga, no principal campeonato alemão, a equipa do surpreendente Leipzig começa a baixar a bolinha ao todo-poderoso Bayern de Munique. Voltou a perder, depois de ter perdido em Dortmund na jornada passada. Esta jornada perdeu em casa por 3-0 diante do Hamburgo. Um resultado algo surpreendente. Isto porque o Hamburgo é uma das equipas que luta a todo o custo para evitar a descida de divisão. Vou só relembrar que o Hamburgo é a única equipa que tem o total de presenças na Bundesliga, mas nestas últimas temporadas tem desafiado essa marca porque tem estado muitas vezes à beira da descida de divisão, mas vai conseguindo evitar essa mesma descida. Portanto, o Bayern de Munique que venceu fora em casa do Ingolstadt por 2-0 e aumentou a vantagem para o Leipzig, segundo classificado, para 7 pontos. Em França, o Mónaco de Leonardo Jardim continua surpreendente, venceu em casa ao Metz por 5-0. O Mónaco, em 25 jornadas, já apontou 75 golos. O Mónaco tem uma média de 3 golos por jogo. Continua na liderança, com 3 pontos de vantagem para o segundo classificado, que é o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, que esta jornada venceu fora o Bordeaux por 3-0. O Nice, que estava a partida para esta jornada em igualdade pontual com a equipa parisiense, o Nice empatou a 2 bolas e agora está isolado no terceiro lugar. Empatou a 2 bolas no terreno do Rennes, num jogo que ao intervalo até perdia por 2-0, mas conseguiu pelo menos evitar o desaire. Vou também fazer referência ao Nantes de Sérgio Conceição, que regressou às vitórias e respira agora um pouco melhor ali na zona do meio da tabela. Venceu em casa o histórico Marselha por 3-2. E vou agora então passar para os meus destaques desta semana. Eu, pela positiva, vou destacar o Futebol Clube do Porto. Isto porque o Futebol Clube do Porto está há mais de 3 anos sem conquistar qualquer título, mas esta temporada tem surpreendido um pouco, porque olhando para os plantéis no início da temporada, o Porto era se calhar o terceiro candidato ao título, parecia muito abaixo daquilo que o Sporting e o Benfica poderiam fazer, mas o Porto persegue o Benfica, está apenas a 1 ponto e ameaça poder reconquistar o campeonato. Dentro de poucas jornadas haverá o clássico Benfica-Porto e muita coisa pode sair desse jogo na luta pelo título de campeão nacional. Pela negativa, vou destacar a equipa do Borussia de Dortmund, isto porque o Borussia de Dortmund é sempre aquela equipa que tem mais condições para ameaçar a hegemonia do Bayern de Munique, embora mesmo assim seja muito complicado fazer frente ao poderio do todo-poderoso Bayern de Munique. No entanto, o Dortmund perdeu esta última jornada em casa do Lanterna Vermelha, o Darmstadt, por 2-1. Até tinha conseguido um grande resultado na jornada anterior, tinha vencido o Leipzig por 1-0 no seu estádio. Desta vez perdeu em casa do Lanterna Vermelha e está a 15 pontos da liderança no quarto lugar. Tem estado muito abaixo das expectativas esta equipa do Borussia de Dortmund. E assim me despeço deste meu 6º episódio. Pessoal, já sabem, se gostaram, façam like, subscrevam o canal, continuem a acompanhar, sigam também a página Futebol Portugal. Pessoal, até ao próximo vídeo.